Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento, o último do ano. E por ser exatamente o último episódio do ano, nós temos aqui uma configuração diferente, com mais participantes. Então, eu gostaria de começar apresentando todos os meus convidados e colegas de bancada. André Barrocal, direto de Brasília, seja bem-vindo, Barrocal. Boa noite, Rodrigo. Boa noite para a nossa bancada toda e boa noite também para quem nos assiste. Fabiola Mendonça, direto de Recife. Seja bem-vinda, Fabiola. Obrigada, Rodrigo. Boa noite a todos. Maurício Tuzval, direto do Rio de Janeiro e agora com ar-condicionado, né, Maurício? Finalmente, é uma onda de calor, né, atrás da outra. Tivemos que dar um jeito. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, colegas, pessoal que nos acompanha. E Sérgio Lírio, direto de Lisboa. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Rodrigo. Boa noite a quem nos acompanha. Aqui já são 9 horas da noite e aqui está frio. Aqui é o caso de ligar agora o aquecedor. Mas bem-vindos a todos aí, um bom programa para todos nós. Bom, pessoal, este é o último programa do ano porque a equipe vai entrar em recesso na próxima semana, né? Embora o site vai continuar sendo atualizado, tem plantão e tal. E nós preparamos uma edição especial de fim de ano. Vou pedir para o Cacá exibir a capa da revista aqui, mas é uma edição que tem artigos, entrevistas e reportagens fazendo um grande balanço do primeiro ano do governo Lula e de 2023 de um modo mais amplo também, né? Então, entre as pessoas que foram entrevistadas, temos Celso Amorim, que é o assessor especial do presidente Lula para assuntos internacionais, temos o padre Júlio Lancelotti, temos o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, e temos também várias personalidades que assinam artigos, Helena Nader, presidente da Associação Brasileira de Ciência, né, Maurício? Academia. Isso. Temos a Samira Bueno, secretária executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Enfim, um time aí repleto de estrelas, de especialistas, para fazer justamente essa análise do primeiro ano do governo Lula e de 2023 de um modo geral. E eu gostaria de passar a palavra inicialmente para o Sérgio. Sérgio, qual foi a marca desse 2023 na sua avaliação? Bem, Rodrigo, eu acho que antes a gente ao longo do programa aqui vai ter vontade de discutir vários pontos e vários momentos. Foi um ano, obviamente já se esperava que fosse um ano diferente, mas ninguém esperava que fosse um ano tão, vamos dizer assim, emocionante em certa medida. Quer dizer, nós tivemos a posse do Lula, uma semana depois tivemos o 8 de janeiro, a tentativa de golpe, de certa medida moldou os rumos do país ao longo desse tempo, mas principalmente no primeiro semestre. A gente teve a volta do Brasil ao cenário internacional, as medidas econômicas, o Centrão se reorganizando como força. Quer dizer, temos vários os problemas de segurança, quer dizer, assuntos não faltaram, e tantas medidas boas quanto medidas preocupantes também, como fatos preocupantes aconteceram ao longo do tempo. Lembrando que nós tivemos a continuidade da guerra da Ucrânia, nós tivemos agora depois, a partir de outubro, essa explosão desse conflito no Oriente Médio, primeiro com o ataque do Hamas, depois com essa reação desproporcional de Israel, a invasão à faixa de Gaza. Quer dizer, o cenário é muito complexo, mas eu acho que antes da gente entrar nos pormenores do governo Lula, eu acho que a gente precisa fazer uma contextualização a partir desses fatos. Eu diria o seguinte: o governo Lula, obviamente, pegou uma situação realmente calamitosa, né? Vamos lembrar que, por exemplo, quando o Lula assumiu em 2002, se falava da herança maldita do governo do PSDB, realmente recebeu vários problemas, mas nada parecido. Quer dizer, se há uma herança maldita, foi essa herança maldita que o Lula 3 recebeu do Bolsonaro. Primeiro, o desmonte, a incompetência, e não foi exatamente uma tentativa de reduzir o Estado diante de um projeto neoliberal. Foi, na verdade, a inapetência com a leniência, com a criminalidade, que levaram um desmonte do Estado, a ocupação, por exemplo, da Amazônia e de outras áreas pelo crime organizado, o gasto excessivo que se fez, são 300 bilhões, o buraco que se deixou, por conta das várias iniciativas erradas
mas também pela tentativa frustrada, quer dizer, a campanha, o uso desbragado de dinheiro público e de desmonte do Estado na tentativa de frustrada de ganhar as eleições. Isso tudo foi uma herança muito grande e, por outro lado, também, quer dizer, o fato de Bolsonaro ter feito uma escolha de isolar o país do mundo. Então, você tinha várias frentes para lidar, o cobertor era curto e o Lula fez uma opção. E a opção foi, no meu entender, uma opção correta de recolocar o Brasil no cenário internacional. Também você teve todas as frentes internas, mas o Lula, como protagonista, preferiu o palco internacional, e eu repito, a meu ver, de forma correta, porque o Brasil, era importante recolocar o Brasil no cenário internacional, até para que isso tivesse também um efeito na reconstrução interna. E você teve ali, obviamente, quando você se coloca de novo no jogo, como o Brasil fez, você não está isolado, né? Como o Bolsonaro aqui nas reuniões da ONU, do G20, acabava falando, conversando com o garçom brasileiro das festas, e era uma espécie de espalha-rodinha, o Lula foi recebido de braços abertos, voltou a esse jogo, recebeu críticas, foi elogiado, mas eu acho que foi um saldo internacional muito positivo. Primeiro, eu, nessa edição, fiz a entrevista com o Celso Amorim, a gente passou por vários temas, desses temas internacionais, e eu perguntei para ele, porque há, por exemplo, uma percepção nas pesquisas de que o Lula deixou de lado os assuntos internos para se dedicar aos assuntos internacionais. E o Celso Amorim me lembrou de um ponto que é um ponto importante. Isso não foi gratuito. O Lula fez uma gestão, uma ação internacional que trouxe dividendos reais, ou trarão dividendos reais para o Brasil. O Fundo Amazônia foi remontado, a Alemanha e a Noruega voltaram a liberar o dinheiro que tinham colocado, os Estados Unidos prometeu dinheiro para o fundo, o Reino Unido prometeu dinheiro para o fundo, todas essas viagens internacionais, em algum momento o governo Lula, os representantes do Lula anunciaram investimentos no Brasil futuros. Então, quer dizer, há um saldo positivo real, além da reconstrução da imagem internacional do Brasil, há um saldo positivo real. Quer dizer, você tem promessas de investimento no Brasil, o Brasil se recolocou no tema do meio ambiente, no tema das mudanças climáticas, embora tenha aderido ao PEP+, que, vamos dizer assim, criou um certo ruído, mas também abre a possibilidade para o Brasil levar esse plano internacional, o seu plano de transição ecológica, que é a aposta, ou deve ser a aposta nos próximos anos, ao longo desse governo, para você atrair um novo tipo de investimento e permitir uma nova industrialização do Brasil. Então, eu acho que eu queria começar por aí, contextualizar. Eram muitas frentes, era preciso escolher alguns pontos, e essa escolha do Lula, pessoal, quer dizer, não digo do resto das ações do governo, mas da atuação dele, do protagonismo dele internacional, era uma escolha correta, e era preciso fazer essa escolha, ele fez a escolha correta. Vamos ver como é que será nesse segundo ano. Ele prometeu se dedicar um pouco mais aos assuntos internos. Eu acho que ele vai tentar modular melhor essa ação internacional com a ação interna. Mas eu acho que nesse primeiro ano eu destacaria, começaria por aí, para a gente estar aqui, a partir desse ponto, conseguir discutir aí outros momentos e outras decisões e outras ações do governo Lula nesse primeiro ano. Bom, e já recebemos alguns comentários. Marília Tomás diz, excelente programa. Obrigado, Marília, generosa. Carlos Almeida pergunta para o Sérgio, o que Celso Amorim pensa dessa frente ambiental da diplomacia de Lula? Eu acho que o Sérgio até já deu uma boa pista aqui, e parafraseando o Barrocal, leia a entrevista em Carta Capital, né, Barrocal? A gente aqui tem a missão de atrair o interesse do leitor, mas também de não entregar tudo, porque senão o leitor não vai comprar a revista, se ele já for assinante, ele não vai abrir a matéria. O Barrocal, ele é assim com a informação aqui, ó. Libera a conta-gotas. Agora, Maurício, pegando o gancho dessa tentativa do governo Lula, né, de um reposicionamento do Brasil na área ambiental, você que sempre acompanha esses temas de perto, como que você avalia a postura do Brasil
sob o governo Lula, quais foram os avanços que conseguiram efetivamente obter e quais são os pontos problemáticos da agenda ambiental do governo? Rodrigo, eu acredito que, como o Sérgio falou, do ponto de vista da política externa, a gente vai muito bem, obrigado. Eu acho que o Lula, desde antes de assumir, né, ele foi na COP27, que foi no Egito, em Sharm el-Sheikh, já teve uma participação muito importante, eleito, tá, mas ainda não tendo assumido. Esse ano, um ano depois, ele foi novamente. Nesse meio tempo, o Brasil não somente assumiu o compromisso de sediar em Belém, né, em Belém do Pará, a COP30, né, daqui em 2025, que vai ser uma COP importantíssima, pois nela serão definidas as novas metas para serem cumpridas até o final, né, uma discussão que se iniciou agora e tem 2 anos para terminar, mais uma discussão que se inicia, né, mas pode-se dizer que o Brasil saiu muito bem, né, nessa tentativa de retomar a imagem. Se o Bolsonaro cumpriu esse papel de espalha rodinha, como o Sérgio falou, na questão ambiental era pior ainda, realmente ficava muito mal na foto, você precisa ter visto ao lado de alguém do governo brasileiro nas últimas COPs, isso mudou completamente. Agora, o outro lado da moeda é a questão interna, né? A dificuldade que o governo tem em relação ao Congresso, mas recentemente a gente viu agora, no final do ano se aproximando, a derrubada do veto ao marco temporal, né? Que é uma batalha que vai se estender pelo ano que vem aí, porque, como a gente sabe, o STF já tem uma votação a respeito. O governo conta com isso, ele havia vetado a aprovação do marco temporal, o veto foi derrubado. Além disso, tem uma agenda explosiva do ponto de vista ambiental. Recentemente também foi aprovado no Senado o PL que libera mais ainda os agrotóxicos no país, né, chamado PL. Existe toda uma agenda, uma série de reveses, digamos assim, para a ala ambientalista do governo. Quer dizer, se do ponto de vista externo o governo sedimentou, né, bem essa estrada pela qual ele pretende assumir de novo o protagonismo, do ponto de vista interno, tem muita coisa a arreglar sobre tudo dentro do Congresso Nacional e não vai ser fácil. Pois é. E apesar de toda essa dificuldade no Congresso, ao menos um feito foi celebrado neste fim de ano, que foi a aprovação da primeira fase da reforma tributária. Mas, como o Barrocal bem observou em uma reportagem que ele publicou no site de Carta Capital hoje, falta a segunda parte, que é aumentar a taxação sobre os mais ricos, né, e redistribuir melhor a renda no Brasil. Mas eu vou deixar o Barrocal comentar esse aspecto, porque a aprovação foi nesta semana e acho que vale a pena dar uma rápida pincelada disso, né, Barrocal? Rodrigo, o que o Congresso ontem promulgou, ou seja, inseriu oficialmente na Constituição, foi uma reforma tributária. Não existe a reforma tributária, existe uma reforma tributária. A gente pode mexer no sistema de impostos para aumentar a arrecadação, isso seria uma reforma. A gente pode mexer no sistema para reduzir a coleta de impostos, isso seria outra reforma. Essa que foi promulgada ontem, ela afeta os chamados tributos indiretos, que são aqueles cobrados em cima do comércio de bens e serviços, em cima do consumo. Uma discussão muito antiga no Congresso Nacional e, por isso, a promulgação dela levou o presidente da República e o presidente do Supremo até o momento da promulgação ocorrer oficialmente. Houve uma solenidade ontem no Congresso Nacional que contou com os presidentes da Câmara e do Senado, mas também com o Lula e com o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Agora, falta uma outra reforma tributária que, inclusive, está determinada que comece a ser discutida nesse texto promulgado ontem, que é a mudança na tributação sobre a renda. O governo brasileiro, ao longo do ano, particularmente o ministro Fernando Haddad, fez em 2023 uma mini revolução tributária. Essa foi uma expressão que eu ouvi hoje de um dos vice-líderes do governo na Câmara, o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, durante um café da manhã de alguns deputados que são líderes do governo com jornalistas. Então, Alencar Santana disse, olha, nós tivemos, talvez o país não tenha percebido, mas nós tivemos uma mini revolução tributária esse ano. E o que ele queria dizer com isso? Tivemos algumas taxações dos mais ricos aprovadas esse ano.
offshore, que são negócios no exterior, vão pagar imposto de renda a partir de agora. Fundos exclusivos, que são investimentos de ricaços dentro do Brasil, vão pagar imposto de renda a partir de agora. Houve uma mudança no Tribunal dos Impostos, chamado CARF, que acabou com aquela regra de o empate é do caloteiro. E o caloteiro, em geral, é uma grande empresa com muita dívida. E nós tivemos, na própria reforma tributária promulgada ontem, a autorização para cobrança de IPVA sobre jatinhos, iates, helicópteros. Então, tivemos, ao longo de 2023, algumas tributações aprovadas para que haja mais justiça fiscal. Mas falta, agora eu vou entrar no que você disse, Rodrigo, falta aquilo que é efetivamente tributar na renda convencional, na renda do dia a dia. E qual é, provavelmente, a maior aposta que o governo fará nessa área? Não é novidade. Isso é algo que, desde a eleição, a gente já podia antever aí a partir do que dizia o programa de governo de Lula e também os porta-vozes dele aí na área econômica. Cobrar novamente imposto de renda sobre os chamados lucros e dividendos pagos a acionistas de empresas. O Brasil deixou de cobrar esses impostos em 1995, primeiro ano de Fernando Henrique Cardoso na presidência. Hoje em dia, só Brasil e Estônia não cobram. Essa isenção é uma jabuticaba, mas 100% nacional, que a Estônia também tem essa jabuticaba. Mas, provavelmente, no início do ano que vem, teremos esse debate iniciado no Congresso Nacional. Repito, a reforma promulgada ontem dá 90 dias para o governo mandar para o Congresso uma proposta que mexa na tributação sobre a renda. E termino, Rodrigo, chamando a atenção do seguinte: se houver essa mudança na tributação brasileira, ou seja, a volta da cobrança de imposto de renda sobre lucros e dividendos, que em geral são pagos para pessoas que trabalham como pessoa jurídica para fugir da CLT, ganham mais e não pagam quase nada de imposto de renda, poderemos ter, com essa arrecadação nova, espaço para o governo reduzir a cobrança de imposto de renda sobre os assalariados. Na eleição, Lula prometeu isenção até R$5.000. Nesse ano, a isenção foi elevada de 1.900 para 2.600. Quem sabe, aí, nos próximos 3 anos, poderemos ver chegar a isenção de R$5.000. Rodrigo, eu só queria entrar nesse assunto, porque a gente teve ontem toda essa festa, o Lula fez uma foto lá do Lira e do Pacheco, os jornais hoje abrem a manchete, a reforma tributária feita com democracia, antes da ditadura, você não mexia no sistema como você mexeu agora. Como o Barrocal lembrou, essa primeira fase, ou essa reforma aprovada, ela tem um ponto importante, que ela simplifica o sistema de impostos, e isso é bom. E embute nela, pela simplificação e por conta de algumas medidas que foram feitas nessa reforma, uma mínima redistribuição de renda, porque ela isenta alguns produtos da cesta básica, então ela vai permitir uma pequena redistribuição de renda. Quer dizer, o sistema brasileiro será um pouco menos regressivo, ou seja, beneficiando mais quem ganha mais do que foi recentemente. Mas essa é uma reforma assim, que não faria, é um meio 0 a 0 para o setor, para quem tem dinheiro no Brasil. Alguns setores perdem, outros ganham, e nesse jogo fica um 0 a 0 e, portanto, o Arthur Lira, o Centrão, muito confortáveis em aprovar essa reforma. Lembrando que, apesar disso, eles enfiaram várias jabuticabas, fizeram alguns vetos. Por exemplo, criaram várias isenções que vai aumentar a taxa do IVA. O IVA é o imposto de valor agregado que vai substituir uma série de outros impostos que eram cobrados em cascatas. Isso vai fazer com que a alíquota seja maior do que seria razoável. Por exemplo, o IVA é muito comum na Europa e aqui varia, sei lá, de 20% a 25%. Né? No Brasil está se falando em chegar até 27%. Poderia chegar a esse ponto por conta dos penduricalhos, das isenções que foram colocadas no sistema. Agora, o segundo ponto é que agora, essa segunda fase, é a hora da onça beber água. E aí eu diria para vocês que há uma resistência muito maior, que agora vai mexer nos interesses que financiam a maioria do Congresso. Né? O agronegócio, um pouco menos, mas os setores empresariais, que o Arthur Lira e, de certa forma, também o Pacheco e outros senadores são representantes. Né?
Então, esse é o momento. Mexer, o Barrocal lembrou bem, porque a isenção de juros e dividendos ela foi tomada justamente para que você fizesse uma tentativa, você burlasse a CLT diante da dificuldade que você tinha. Eu lembro muito bem, o Fernando Henrique dizia naquela época que ele ia enterrar a Era Vargas. Enterrar a Era Vargas era basicamente acabar com a CLT. A CLT, desde então, foi modificada muitas vezes, assim, ela foi mexida muitas vezes, mas ela continua ali um certo pilar dela. E essa isenção dos juros do lucro e dividendos foi para justamente você permitir essa pejotização que o Barrocal falou, ou seja, profissionais que são empregados, mas que são pessoas jurídicas e, portanto, recebem um salário dessa forma, não pagam, não recolhem para a Previdência, a empresa não recolhe para a Previdência, e aí você criou outros mecanismos para permitir que você tenha esse ponto. Agora, você tem outros pontos dessa reforma tributária que seriam importantes. Por exemplo, aumentar as faixas de imposto de renda. Né? O Brasil é um país que tem 27,5%, é a taxa máxima. Na verdade, quem está submetido ao imposto de renda normal, assalariado, paga 25% na margem. Nos Estados Unidos, chega a 40%. Na Europa, tem lugares que chegam a 60%. Você tem ainda o juros sobre capital próprio, que teve uma pequena mudança, mas não suficiente. Quer dizer, você tem várias medidas para taxar renda e patrimônio. Né? Você pode aumentar, por exemplo, o imposto sobre transmissão de herança. Né? São várias coisas que estarão na pauta do governo. Agora, a grande dificuldade haverá ambiente para aprovar. Esta reforma aprovada agora, era tudo bem, era mais tranquila. Agora, nesse momento de mexer no bolso de quem tem mais, que a gente vai ver. Eu continuo achando que será muito difícil. Talvez você consiga ali um ou outro avanço, mas será uma reforma muito menos profunda do que essa reforma que foi aprovada em 2023. Pois é. Bom, e tivemos algumas sinalizações positivas na economia ao longo deste ano. Né? Nós tivemos aí a inflação desacelerando fortemente, sobretudo a inflação dos alimentos. Tivemos um recuo na taxa de desemprego, chegou a 7,6% no último trimestre, encerrado em outubro, que é um dos menores percentuais aí dos últimos anos. A previsão é de que o PIB de 2023 cresça 3%, de acordo com o Banco Central, mas a população brasileira ainda parece não sentir essa diferença tão fortemente, né, Fabiola? Imagino que seja por uma das razões que o Barrocal vive apontando, né, que houve uma perda, né, do poder de compra da população, os salários permanecem no mesmo patamar há anos, né, e também há um grande número de pessoas endividadas no Brasil. Qual assim, a percepção que você tem aí do Nordeste de como as pessoas estão avaliando o governo Lula nesse primeiro ano? Então, Rodrigo, mesmo com essa leve melhora na economia, né, a gente não percebe isso muito na prática, né? Aqui no Nordeste, né, a gente sabe pela votação que Lula tem. Então, assim, o Nordeste sempre está apoiando esse governo. Mas existe muita queixa, e a gente percebe isso também nas ruas, né, nas filas de supermercado, as pessoas reclamando dos preços, embora a inflação, né, tenha diminuído. Na prática, as pessoas vêm reclamando muito. Eu ando aqui pelo Recife e eu vejo muitas pessoas ainda nas ruas, nos sinais, pedindo comida, inclusive, muita gente ainda passando fome. A gente sabe que esse ano foi um ano difícil, o governo ele está reconstruindo o que foi destruído durante 4 anos, inclusive as políticas públicas, né? Os programas sociais que foram totalmente destruídos, o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, o Mais Médico, enfim, uma série de programas que atendia essa população que passou 4 anos desassistida. Então, 1 ano não foi suficiente para resolver, né, para retomar, né, essa agenda social que a gente, do ponto de vista prático, a gente ainda não vê resultado. Então, assim, existe muita queixa em relação a isso, né, que as pessoas não estão
sentindo nenhuma melhora ainda, embora os números apontem, né? Então, o sentimento aqui no Nordeste é esse, ainda de muita pobreza, de muita miséria, de desemprego, de pessoas passando fome. Mas eu acho que faz parte, né, desse processo de reconstrução. Eu espero, né, que a partir do ano que vem a gente comece a ter resultados. Bom, e outro fantasma que assombra a população brasileira, de acordo com numerosas pesquisas, é a crise de segurança pública, né? E sobre isso eu gostaria de pedir a opinião, em particular, da Fabíola, porque houve um crescimento muito grande das mortes violentas no Nordeste, né? Sobretudo a Bahia, que está liderando aí o ranking de mortes violentas do Brasil e também de letalidade policial, e do Maurício, que mora no Rio de Janeiro, que talvez seja o local que tem um microcosmos mais complicado, né, e sempre aparece com grande destaque na mídia. Como que a população está percebendo isso? Ela enxerga que este é um problema dos governos estaduais, ou isso acaba resvalando na imagem do governo Lula também, Fabíola? Eu acho que também pesa na imagem do governo Lula, até porque isso independe se o governo é de direita, de esquerda, né? A Bahia, que você citou aí, está no 5º mandato, né? Vai para 5 anos de governo do PT, e a Bahia lidera, né, de casos de violência, sobretudo violência policial. Né? 5 mandatos, 17 anos, né? Está com 17 anos, vai chegar a 20, né? Isso. O governo Jerônimo, quando concluir, a gente vai ter 20 anos, né? 5 mandatos do governo do PT. E a polícia da Bahia é a polícia que mais mata, né? É a polícia que mais mata e mata, sobretudo, pobres e negros. Né? Então, inclusive, nesta edição de final de ano, tem um artigo interessante de um pesquisador da Universidade Federal da Bahia, professor Samuel, que ele trata exatamente desse ponto, né? Convido o pessoal a ler, porque realmente é uma coisa que chama atenção. E isso é um dos problemas, né, que eu acho que o governo Lula teve mais dificuldade este ano, né? Porque é uma coisa generalizada, a gente tem aí o exemplo da Bahia, o Rio de Janeiro, sobretudo, mas é um problema que o governo federal não conseguiu dar respostas ainda. Né? Então, eu acho que é uma coisa que ainda vai se estender, e talvez seja o caso de discutir até um plano unificado de segurança pública para o país, porque é uma coisa generalizada. Pois é. E no Rio de Janeiro a gente tem uma crise gravíssima também, Maurício, a envolver, né, disputas territoriais de milícias, de facções ligadas ao narcotráfico, e mais recentemente até uma formação de uma milícia informal de moradores de Copacabana para perseguir garotos que supostamente estariam cometendo furtos na região, o que mostra, de uma certa forma, a falta o descrédito, né, da polícia, das forças de segurança, para enfrentar a situação de insegurança que se vive no Rio de Janeiro atualmente. Eu gostaria que você fizesse uma breve análise disso e de como que também o carioca enxerga o papel do governo federal nessa história, né? Rodrigo, eu acho que em relação à segurança pública, esse de fato é um dos nós, né, que o governo vai ter que desatar, esse governo Lula 3, né, como nós estamos dizendo. A percepção hoje da população é de que esse é um problema que tem que ter uma resposta federal também. Por mais que durante décadas, né, isso já acontece no Brasil, os governos federais de diversos matizes, tenham sempre empurrado a responsabilidade, que de fato na Constituição, em muitos casos, é dos governos estaduais. Hoje em dia, o crime organizado ele perpassa os estados. Nós temos, sobretudo no Nordeste, por exemplo, né, estados como a Bahia, o Ceará, algumas cidades do interior de São Paulo, por exemplo, onde não havia uma violência mais significativa, está havendo. Parece que elas se transformaram, em certa medida, sobretudo algumas cidades do Nordeste, né? Salvador, sobretudo, talvez, parecido com o que o Rio era há alguns anos atrás, e o Rio, por sua vez, continua à frente, né? Esse ano a gente teve a oportunidade de fazer uma matéria sobre isso, eu e a nossa colega Marina Serafini, que não está aqui presente com a gente hoje, sobre o derrame de armas no Brasil, né, após um ano de governo Lula, com essa política de redução do armamento no país. E vendo os números,
o Rio de Janeiro chegou ao final do ano com mais de 500 fuzis apreendidos, mais de 5 mil armas e 10% delas 500 fuzis. Sendo que, para vocês terem uma ideia, São Paulo, que é uma cidade muito maior, muito mais populosa, vem em segundo lugar, sem chegar a 150. Quer dizer, você vê que existe uma concentração muito grande no Rio de Janeiro hoje e justamente nesses anos todos, né, nessas mesmas décadas, pode-se dizer 4 décadas, a territorialidade da cidade deve ser disputada, mesmo de todo o estado, por diversas facções, né, seja do jogo do bicho, né, seja do tráfico de drogas, mais recentemente as milícias. E nós estamos passando aqui no Rio por um período de rearranjo, digamos assim, dessas forças, né, por questões que eu não vou entrar aqui agora no detalhe, porque está para escrever um livro, mas que está tornando o Rio mais violento do que nunca. Agora, eu acho que essa percepção sobre a segurança pública ser um problema que pode atingir a popularidade do governo e já está, né, já joga seu papel, é importante, e pode também, numa futura eleição, ter um papel fundamental, isso é verdade. Em relação à questão econômica, a gente tocou um pouco antes, eu acho que o que existe hoje é uma sensação, mesmo, por mais que, por exemplo, o segundo governo Lula tem uma marca muito grande de redução da fome e da miséria, né? Certamente, de preferência do eleitorado de aprovação bom e ótimo, como ele atingiu no final do governo. Tem aquela história toda da ascensão da classe C e tudo mais, mas a redução da miséria foi um marco. O governo está longe de atingir esse patamar de novo, mas muita coisa do que a pandemia trouxe de ruim nesse aspecto da segurança alimentar permanece, mas o governo botou os primeiros tijolos, digamos assim, do edifício, né? Seja corrigindo o Bolsa Família e outros programas sociais, e com Desenrola também, acho que Desenrola vai ser uma das marcas do governo nos 4 anos. Começa a sensação, digamos assim, no andar de baixo da sociedade, dos empreendedores, dos trabalhadores, de que a coisa está melhorando, né? A gente pode até ver isso nessa matéria que confere um pouco o ânimo dos brasileiros baseado nessas pesquisas aí. Agora, essa sensação não chegou no bolso da classe média ainda. Não sei se o Fabio concorda comigo, no Nordeste assim também, aqui no Rio existe essa sensação de que a classe média espera ainda que chegue no bolso dela algumas coisas que podem chegar em relação à economia. O governo aposta que sim, né? A política de controle de gastos e tudo mais aponta para um segundo momento ter um pouco desse relaxamento que permita, digamos assim, as benesses econômicas se estenderem a ponto de, ao final do mandato, poder se fazer um balanço positivo. Mas é uma obra em progresso ainda, Rodrigo. Tá certo. Fabíola, quer falar sobre a classe média, o sentimento da classe média no Nordeste? O sentimento da classe média aqui, eu acho que é de rejeição ao governo. Eu não sei se espero alguma coisa, não. Eu espero o pior do governo. Eu não vejo a classe média, em algum momento, aliada ao governo, não, aqui no Nordeste. Tá certo. Bom, recebemos aqui vários comentários. O SIG diz: servidores federais ativos e aposentados sem reajustes para 2024. O governo já disse que vai levar adiante a reforma administrativa de Arthur Lira. Péssimo, decepção. Temos também um bolsonarista perdido aqui entre nós, o Joaquim Antônio de Oliveira. Se preparem, Bolsonaro vai voltar e acabar com essa quadrilha com punição severa. Bom, Joaquim, eu sei que você está aí na torcida, mas eu desejo que você volte aqui mais vezes. Isso ajuda a inflar a nossa audiência, ampliar o nosso alcance. Então, a sua presença é sempre muito bem-vinda e pode espalhar para todo mundo o link aí. Venham e deixem aqui os seus comentários. E a Gisele Saviana faz uma pergunta que eu vou direcionar para o Sérgio, né? Vocês não acham que o Lula precisa pressionar mais o Arthur Lira com esse Congresso ruim? Eu estou achando o Lula e o PT muito vagarosos. Sérgio, acho que de uma certa forma o que o Lula quer mesmo é assegurar essa estabilidade abraçado ao centrão, não? Eu acho que não sei exatamente abraçado ao centrão, mas é o Congresso com o qual ele precisa lidar. A gente assistiu esse ano, na verdade, uma mudança do eixo da governabilidade. O Lula está, na verdade, fazendo uma aliança com o Supremo Tribunal, né? Então, tanto no inquérito do 8 de janeiro, que mantém o bolsonarismo ali na expectativa, com certo medo, quanto em outras medidas também que o Supremo será provavelmente aliado do governo, por exemplo, marco temporal, né? Os vetos Lula foram derrubados, provavelmente isso vai parar no Supremo, vai ser judicializado, o Supremo já decidiu que é inconstitucional
tem outros temas aí pela frente. Essa é uma nova aliança. Agora o Lula precisa lidar com esse o que aconteceu nos últimos anos? Eu diria que isso começou, inclusive, no período da Dilma, né? Você foi o executivo, ou foi sendo pressionado, ou foi sendo encurralado, ou foi cedendo poder e espaço para o Congresso. Isso foi se consolidando ao longo do tempo. Vamos lembrar que o Eduardo Cunha, que foi o algoz da Dilma, foi acumulando poder durante o governo Dilma. Depois você veio o golpe, nós tivemos o governo Temer, que acabou sendo, que já era frágil por natureza, dadas as circunstâncias, ficou ainda mais frágil por conta daquela denúncia da JF, da gravação, que abriu um inquérito e tal, e ele acabou entregando ainda mais poder para o Congresso. E aí o Congresso veio o orçamento secreto, veio as emendas, a obrigatoriedade de cumprir as emendas. Então, hoje está muito... Aquele presidencialismo de coalizão que era baseado num apoio em que você distribuía cargos, distribuía verbas até um certo ponto, mas que o executivo tinha um controle sobre isso e, portanto, determinava as cartas e formava a sua maioria, com críticas ou não, um modelo que tinha muitas fragilidades, mas que garantiu estabilidade tanto para o Fernando Henrique quanto para os 2 mandatos do Lula e nos 2 mandatos de Fernando Henrique. Ele acabou porque o Congresso hoje está muito mais independente, né? Tem gente que fala aí de um parlamentarismo, um orçamento parlamentarista, se fala num semipresidencialismo, mas o fato é que o Congresso, por conta da inapetência, e aí veio depois o Bolsonaro, que entregou a gestão para o Congresso, o Bolsonaro queria ficar o tempo todo fazendo campanha, o tempo todo animando a sua claque e não queria saber de governar, e ele distribuiu esse poder, uma parte para os seus asseclas lá militares e outros no executivo, deixou o Paulo Guedes tentar fazer o que quisesse, sorte nossa, eram todos incompetentes, e entregou o poder, a gestão do país ao Arthur Lira, basicamente, mas ao Congresso. Isso deu um poder para o Congresso que hoje é difícil, sobre esse novo aspecto, essa nova realidade, que é preciso negociar, e não é fácil. E o Congresso volta e meia tem dado recado, né? A gente teve um início de ano onde o Arthur Lira era a grande figura, assim, vamos dizer assim, o grande opositor. Você fez alguns certos acordos com o Centrão. O Arthur Lira baixou um pouco a bola, e aí ele se reveza agora com o Senado, com o Pacheco, naquele papel de policial bom e policial mau. Nesse momento, o Arthur Lira é um pouco bonzinho, o Pacheco é um pouco mais assim, mal, mas eles continuam a impor derrotas para o governo, como a gente viu nas votações dos temas econômicos, nesse apagar das luzes. A forma como está sendo conduzida a LDO, o orçamento. Então, é um cenário muito mais complexo, né? E esse é um problema para o ano que vem. Porque ano que vem nós vamos ter uma situação econômica um pouco pior, ou menos surpreendente como foi esse ano, porque esse ano começou com uma visão geral muito pessimista, né? E principalmente quando você olha as expectativas do mercado. Se falava num crescimento de 0,8% do PIB, numa inflação de quase 6%, em juros a 12,5%, 13%. Essa era a previsão inicial do mercado em janeiro, fevereiro. Nós vamos acabar o ano com um crescimento de quase 3%, a inflação convergindo para o teto da meta, para o teto, para a banda maior da meta, 4,5%. Os juros caíram, não caíram o suficiente, mas caíram um pouco mais. O Brasil acaba de ter uma melhora no rate, na sua avaliação de perspectiva de pagamento da dívida. Você tem essa discussão sobre se vai ser capaz, se será possível cumprir a promessa do déficit zero, mas também ela não importa. Ela estará dentro de uma margem aceitável, o mercado já precificou isso, a Bolsa melhorou, quer dizer, foi um ano que, no fim, surpreendeu positivamente pelos caminhos que o governo escolheu. Mas no ano que vem será pior. Você não tem uma atração que permita continuar nesse ritmo no ano que vem. Você vai ter uma previsão de crescimento menor, 1,5% a 2%. Isso quer dizer o quê? Mais disputa por dinheiro. E o Congresso, por exemplo, esses dias, ontem, anteontem, impôs uma nova derrota ao governo, que foi tirar dinheiro do PAC para aumentar a distribuição de emendas. Quais são os problemas das emendas, né?
em si. É que elas são desarticuladas, elas não estão dentro de um plano um projeto, dentro de um plano nacional que tenha lógica. Elas atendem, em certa medida, os interesses paroquiais, ou em grande medida, os interesses paroquiais dos deputados e senadores, e, portanto, elas não permitem você manejar isso de uma forma em que você crie um ambiente de crescimento, um ambiente de investimento articulado que faça com que o país consiga realmente entrar nos trilhos e seguir o caminho. Então, será um ano muito mais complicado, um Congresso que continua tendo muito mais poder do que teve nos 2 primeiros mandatos do Lula. É com essa realidade que o Lula vai lidar. Ele vai fazer uma reforma ministerial para reacomodar essas forças, mas reacomodar essas forças bastam? Não sei mais. Muita gente diz hoje em dia que não basta mais dar cargos. Cargo não dar ministério, porque você dá trabalho para o cara. Se o cara hoje tem um orçamento e o orçamento é impositivo e ele consegue resolver isso com a Arthur Lira ou com o Rodrigo Pacheco, por que o cara vai querer um cargo? Para ter trabalho, para ter injeção de saco? Então, assim, mudou muito a realidade dessa relação e em algum momento o Brasil vai ter que repensar isso, mas, de qualquer forma, é com essa realidade que o Lula vai ter que lidar nos próximos anos. E lembrando que, repito, 2024 é um ano mais complexo, crescimento menor, mais disputa pelo dinheiro que terá, sendo que todas as restrições que você já tem hoje em dia. Então, então eu acho que o Lula vai ter que realmente se dedicar um pouco mais aos assuntos internos, mas vai provavelmente continuar num jogo de avanços e recuos, pequenas vitórias e derrotas, num ambiente que é muito mais complicado. Assim, não se pode esperar que ele vai conseguir resolver, chegar a uma relação com o Congresso mais republicana ou mais paro a paro. Ele realmente vai ter que se escorar em outros poderes e talvez num apoio popular, de qualquer forma, uma perspectiva melhor. Os brasileiros chegam a esse final do ano um pouco mais otimistas. Parece engraçado, porque quando você olha a avaliação do governo, ela está mais ou menos congelada, mas isso tem um pouco a ver com a classificação das posições políticas e ideológicas dos brasileiros, mas quando você vai para outros itens, o brasileiro está mais otimista em relação às próprias perspectivas para o ano que vem, as empresas também, em certa medida. Você teve essa redução do desemprego, o desemprego está em 7,5%, quer dizer, você tem um ambiente melhor para o Lula, chega um pouco mais fortalecido, mas enfrentará um ano muito mais difícil do que foi esse ano de 2023. Só acrescentando uma questão aí, Sérgio, ainda por cima é um ano eleitoral, né? Então, com certeza, terá muita pressão para a liberação de recursos, porque os deputados vão querer utilizar nas eleições, nas suas bases, e tem um período que acho que depois do meio do ano, não pode ter essa liberação por conta do calendário eleitoral, né? Então, eu acho que no primeiro semestre do ano que vem vai ter muita pressão para a liberação de emendas. Agora, eu queria sugerir para o Barrocal um tema específico, mas que, de uma certa forma, dialoga tanto com o que o Sérgio estava falando, quanto com o que a Fabíola e o Maurício estavam dizendo antes. Ou seja, o temor da população em relação à situação de insegurança, né, e o que vai ser feito para melhorar isso, e a relação com o Congresso, na medida em que Flávio Dino, então ministro da Justiça, foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal e, portanto, deixará uma vaga aberta no Ministério da Justiça. E há quem fale, inclusive, na possibilidade de desmembrar esse ministério, ter o Ministério da Justiça, o Ministério da Segurança Pública. Sempre que abre uma vaga, o Centrão fica de olho em querer ocupar de alguma forma. Barrocal, você tem alguma informação de bastidor do que vai ser feito do Ministério da Justiça, não? Não haverá desmembramento, Rodrigo. Continuará sendo uma pasta só. Quem disse isso foi o senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado, em um café da manhã com jornalistas na última segunda-feira. Eu estava nesse café. Ele disse ter ouvido do presidente da República que o ministério continuará um só. Lula, na transição de governo, depois de ganhar a eleição em outubro do ano passado, naquele período entre novembro e dezembro, cogitou começar 2023 com o Ministério da Justiça desmembrado em 2, haveria o da Segurança Pública. Flávio Dino, que foi quem ele escolheu para ser o ministro da Justiça, era contra essa divisão,
e Lula, já que o nomeou ministro da Justiça, concordou que a pasta ficasse unificada, e foi assim ao longo de 2023. Tenho uma dúvida, e isso eu já ouvi dentro do governo, de pessoas que também têm a mesma dúvida, sobre o que, afinal, Lula quer para aquele que virá a indicar ministro da Justiça. E essa dúvida talvez explique porque nós não conheçamos ainda quem será o novo ministro da Justiça. Lula vai querer alguém que faça o que Flávio Dino fez? O que fez Flávio Dino? Politizou as ações do Ministério da Justiça. Passou dia e noite no Twitter, por exemplo, peitando os bolsonaristas. Foi várias vezes ao Congresso, convocado ou convidado por iniciativa da oposição, e peitou os bolsonaristas. Lula vai querer que o novo ministro da Justiça faça a mesma coisa? Isso significaria nomear alguém com um perfil parecido com o de Flávio Dino. Ou Lula vai querer agora um ministro da Justiça mais discreto, mais, digamos, diplomata jurídico? Essa é uma expressão que eu ouvi aqui em Brasília também. Nesse caso, o perfil do indicado como ministro da Justiça seria diferente do perfil de Flávio Dino. Cabe nesse figurino de diplomata jurídico o ex-juiz do Supremo, Ricardo Lewandowski, que está no páreo. Mas o fato é que, nesse momento, 21 de dezembro, não existe uma resposta sobre quem será o novo ministro da Justiça. Flávio Dino continuará no cargo até 8 de janeiro do ano que vem. No dia 8 de janeiro, haverá um grande ato, provavelmente no Congresso Nacional, a juntar Lula, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, para lembrar um ano de tentativa de golpe que a gente viu agora em 2023, aquele quebra-quebra em Brasília. Então, Rodrigo, em relação ao Ministério da Justiça, é isso. Em relação ao Congresso, o Sérgio fez um apanhado aí que resume algumas reportagens, por exemplo, que eu escrevi ao longo do ano. Eu gosto de usar a expressão parlamentarismo disfarçado. Entendo que nos últimos 8 anos, a partir de Eduardo Cunha, o Congresso Nacional tomou parte do poder, capturou de forma crescente uma fatia do orçamento para decidir ele próprio, Congresso Nacional, o que fazer com essa verba. Nesse momento, enquanto a gente está aqui no programa, o Congresso Nacional faz uma sessão para votar o orçamento do ano que vem, e o orçamento do ano que vem tem simplesmente, na versão preparada pelo relator, 50 bilhões de reais para emendas de deputados e senadores. Fazendo uma conta de padaria, Rodrigo, é como se cada um dos 500 parlamentares pudesse, 600 na verdade, pudesse indicar o destino de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Nos governos Lula e Dilma, a gente via as emendas parlamentares atingindo algo como 2 milhões de reais. Imagina, 100 milhões de reais. É isso, é esse parlamentarismo disfarçado, a partir da captura de uma fatia do orçamento, que faz com que o Congresso tenha uma postura de mais jogo duro na relação com o Congresso, com o governo. Vimos nesse ano uma guerra fria entre Lula e Arthur Lira, que nesse momento é o grande nome do orçamento do parlamentarismo disfarçado, e essa guerra fria entendo que continuará no ano que vem, Rodrigo. Aliás, o Gabriel até comentou, é isso aí, 61 bi para o PAC e 49 bilhões para emendas parlamentares. E, Rodrigo, permita-me fazer um acréscimo, que isso é importante. Nesse café com jornalistas da segunda-feira, o senador Jacques Wagner, a propósito desse parlamentarismo disfarçado, disse que vê o Brasil no caminho de uma crise entre governo e legislativo, por causa justamente dessa captura enorme de verbas orçamentárias por parte do legislativo. E no café da manhã de hoje, com jornalistas, os líderes do governo na Câmara, um deles, na verdade, acha também, o Alencar Santana diz que acha que tem aí uma crise no horizonte já, uma espécie de bomba lógica. Vamos ver até onde vai essa cobiça do orçamento do Congresso Nacional pelo orçamento, pelo destino do orçamento federal.
E dentro dessa lógica de parlamentarismo disfarçado, é quase natural que o passo seguinte seja a votação no Congresso da lei ou de uma mudança na Constituição para instituir o semipresidencialismo no Brasil, que nada mais é do que o parlamentarismo com outro nome. O Arthur Lira tem uma proposta sobre isso na sua gaveta, elaborada por um grupo de trabalho que ele já tinha criado no ano passado, e nesse caso chama atenção para o seguinte: o atual presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, é a favor do semipresidencialismo. Semana passada participou de um evento de lançamento no Supremo de um livro que defende essa tese, um livro que, inclusive, ele próprio prefaciou. Tá certo. Eu só discordo do Barrocal quando ele acha muito 100 milhões por parlamentar, porque se eu ganhar na mega da virada, eu vou equivaler a 5 deputados. Eu nunca imaginei isso na minha vida, Maurício. Já pensou? Nós vamos nos apropriar dessa verba aí, nós vamos dividir ela. Você é o presidente, recebe. Primeiro eu preciso ganhar sozinho, entendeu? Primeiro eu preciso ganhar sozinho. Aí depois a gente negocia. Bom, pessoal, estamos nos encaminhando aqui para o término do programa e o que eu vou propor aqui aos meus colegas de bancada é que cada um escolha um tema que não foi tratado, né, para fazer um breve comentário aqui no encerramento do programa, até porque o Kaká, que é o nosso editor de vídeo e que nunca aparece, mas ele está aqui entre nós, ele fica me cobrando o cumprimento do prazo, porque a equipe da redação de São Paulo está toda reunida para fazer a despedida no bar mais próximo, né? Então ele não quer que exceda o horário. Então, pessoal, vamos lá. Fabiola, um tema que não discutimos, mas que você acha que vale a pena mencionar. Então, Rodrigo, eu queria falar sobre a população indígena, porque foi um ano difícil, mas importante para a comunidade indígena. Assim, primeiro, por conta do Ministério dos Povos Indígenas. Né? Pela primeira vez, o Brasil tem um Ministério dos Povos Indígenas e uma indígena assumiu esse ministério. Mas foi um ano que teve muitos embates. Né? Começou lá com a crise humanitária dos Yanomami, lá em Roraima, no começo do ano, né? Onde teve toda uma ação do governo federal para tirar os garimpeiros. E, assim, foi bem sucedida, mas existe muita resistência até hoje. Os garimpeiros insistem em voltar, então é uma coisa que ainda não está totalmente solucionada. A gente abriu o ano com essa crise humanitária e encerra com esse marco temporal aí, né? Foi o ano todinho nesse embate também do marco temporal. No final do primeiro semestre, a Câmara, em resposta à votação que estava acontecendo no Supremo, votou pelo marco temporal, a favor do marco temporal. O Supremo derrubou o marco temporal em setembro. Na sequência, o Senado votou também pelo marco temporal, a favor do marco temporal, assim como a Câmara. O governo Lula vetou e o veto foi derrubado a semana passada. Então, assim, foi um ano bem difícil, mas foi um ano que teve muita resistência também dos povos indígenas. E esse tema do marco temporal, agora a gente vai acompanhar a judicialização dele, né? Porque se existe uma decisão do Supremo de que é ilegal, né, essa votação do Congresso, né, possivelmente vai ser derrubada, já que o Supremo já reconheceu. Né? Então, eu queria só destacar isso, que foi um ano importante para a comunidade indígena e eu acho que vai ser uma luta ainda muito difícil pela frente. Bom, agora eu vou passar esse desafio para o Maurício, que ficou cerca de 10 minutos fora do ar, teve problemas de conexão, então ele não faz a mais pálida ideia do que discutimos nesses 10 minutos e agora ele tem o dever de apresentar um assunto que não foi discutido no programa. Vai lá, Maurício. Vamos lá, vou tentar. Política, política, política. Eleições municipais, gente. Eu acho que ano que vem as eleições municipais são sempre importantes, né? Mas se safou. Imaginei. Vão ser particularmente importantes. Né? A gente lembra que há 4 anos, apesar de já ser governo Bolsonaro, houve uma certa desarticulação do bolsonarismo, né, enquanto força política nacional, nas eleições da prefeitura. Isso, embora a onda bolsonarista tenha se refletido também nas urnas, poderia ter sido mais. Dessa vez, embora o Bolsonaro não seja presidente, vai existir. E a gente tem, por exemplo, em São Paulo, o Ricardo Salles versus Guilherme Boulos, seja no Rio, onde se costura uma grande aliança em torno do Eduardo Paes para barrar possivelmente o candidato
Alexandre Ramagem, né, ex-diretor da Polícia Federal, que seria candidato ao bolsonarismo. Quer dizer, nós teremos em várias capitais, em várias cidades importantes do interior também, eleições municipais bastante federalizadas, digamos assim, bastante nacionalizadas, e vai ser um ensaio do que pode acontecer daqui a 4 anos, quando, aí sim, no intermédio do voto, as forças progressistas tentarem, talvez, se desvencilhar um pouco desse abraço que você falou aí, Rodrigo, com as forças de centro, enfim, com companhia. Tá certo. Sérgio, o que você gostaria de destacar aqui ao término do programa? Eu, na verdade, queria falar um pouco de altos e baixos, assim, de personagens que foram importantes, embora a gente tentar tratar de alguns assuntos, a gente não falou, não personificou. Eu diria assim, quais foram os altos, assim, os grandes nomes desse primeiro ano do governo Lula. Provavelmente Flávio Dino, embora ele tenha lidado com muita dificuldade, não só pelo 8 de janeiro, uma semana depois de ter assumido toda essa situação, mas as decisões que foram tomadas ali naquele 8 de janeiro acabaram se mostrando acertadas. Por exemplo, ter evitado uma GLO que poderia ter aprofundado a crise. Também teve que conviver com essa crise de segurança no Rio de Janeiro, na Bahia, mas o fato dele ter feito esse enfrentamento transformou numa figura muito importante, ou pelo menos muito importante para a coesão, vamos dizer assim, do campo progressista brasileiro, que estava precisando de alguém que enfrentasse o bolsonarismo com alguma elegância e com inteligência, foi o que o Flávio Dino fez. Também destacaria o Haddad, o Fernando Haddad, muita gente critica esse plano do déficit zero, que substituiu o arcabouço fiscal, que substituiu o teto de gastos. Acho que ele é contracionista, acho que ele cede demais ao mercado, mas o fato é que, no fim das contas, neste ano, se entregou uma economia melhor do que estava se imaginando, um ambiente um pouco melhor. Isso foi um mérito, com uma forma habilidosa, vamos dizer assim, que o Fernando Haddad lidou com alguns problemas, o Congresso muito, a relação com o mercado, o fato que você tem no Banco Central um inimigo, né, um quinta coluna, que é o Roberto Campos Neto, que está ali para atrapalhar, colocado lá pelo Bolsonaro, num Banco Central que tem independência, né, mais do que autonomia, tem independência nas suas decisões. Então, um ambiente muito complexo que o Haddad conseguiu trafegar com alguma segurança, isso foi importante. E eu destacaria também a Marina Silva. Marina Silva, que acabou simbolizando também essa retomada do Brasil dos compromissos ambientais. A gente teve um bom resultado no desmatamento da Amazônia, a queda do desmatamento da Amazônia, embora você tenha tido um aumento no Cerrado, mas, de forma geral, o Brasil voltou a ser reconhecido como um país interessado em contribuir para o combate às mudanças climáticas. Desculpe. E nos pontos baixos, nós temos o ministro Juscelino Filho, que foi uma dor de cabeça desde o primeiro dia, escândalo após escândalo, do início do ano ao fim do ano, e continua lá incólume, né, firme, ou não sei se tão firme, mas continua no cargo, e a ver o que vai acontecer. É um dos resultados dessa aliança que o Lula precisou fazer, tanto para ganhar as eleições, para governar, mas é uma espécie de pedra no sapato do governo, que, quem sabe, numa eventual reforma ministerial, o Lula consiga se livrar dele. Eu acho que teve realmente essa dificuldade em pensar no plano. Quer dizer, foi um ano de reconstrução de várias políticas públicas, mas não conseguiu se pensar num plano para o combate à segurança pública, embora você já tenha aí uma espécie de tentativa de fazer um SUS da segurança pública, né? Um sistema unificado. Talvez esse seja um caminho que o governo tenha que perseguir. Eu diria que esses foram assim, os pontos altos e os pontos baixos desse primeiro ano do governo. Aliás, fora do governo, na parte dos pontos baixos, a gente poderia talvez destacar o Moro, né? O Moro está completamente sepultado, né? Eles lançaram a pá de cal, né, Sérgio? Sim, o Moro, mas o Moro é isso. O Moro, quer dizer, é um caso para 2024, né? Imagina, quer dizer, todas as indicações vai ser que de janeiro não passará, ele seguirá o mesmo caminho do Dallagnol, que é ser expulso da política por conta de um abuso de poder econômico. Mas foi uma figura inexpressiva, que acabou mal, ele acabou ficando mal, já era odiado pelo campo progressista e acabou ficando mal
com o bolsonarismo depois na mise-en-scène lá dos Talamaleques com o Flávio Dino e depois das mensagens que ele trocou, que claramente indicam que ele votou a favor do Flávio Dino na indicação do Flávio Dino para o Supremo. Mas o Moro são águas passadas. O bolsonarismo continua ali, mesmo de uma forma desorganizada, e medida um tanto quanto translocada, continua sendo um problema no Congresso. Eu acho que não será continuar sendo um ponto de muita dificuldade para qualquer tipo de rearticulação dos poderes no Congresso, no Legislativo, que o governo possa tentar fazer. Bem, a gente teve esse episódio. Podemos falar de vários outros episódios que não têm a ver, por exemplo, futebol brasileiro, um ano terrível. O Maurício até ia fazer Eu discordo, eu acho que foi um bom ano. Eu sou palmeirense, né? Eu acho que foi um mau ano pro Maurício. Pro Botafogo. Tipo o Cruzeiro, quase que foi junto também. Não isso, mas basicamente eu acho que o Moro agora é só esperar o final. É um fim. Poderia ter sido. O Moro merecia mais do que isso, pelo tamanho do estrago e da influência nos rumos do país que ele fez. Tanto quanto como ele acabou fragilizando a democracia, quanto a economia brasileira. Merecia ter sido punido de uma forma mais exemplar. Mas já sair da política, ser expulso da política, sair pelas portas do fundo dessa forma vexatória, já será vamos dizer assim, alguma punição ele terá, pelo menos. Agora, a gente estava falando aqui, inclusive, sobre a necessidade do Lula das alianças que é preciso fazer para manter alguma governabilidade, e ele acabou escolhendo o Paulo Gonet Branco para a PGR, e a gente viu nesses dias que o Paulo Gonet ressuscitou algumas figuras, tanto do Mensalão, figuras do Ministério Público, tanto atuantes no Mensalão, quanto na Lava Jato. Era gente também que deveria ter sido punida em alguma medida pela sucessão de erros e pela politização do Ministério Público. Mas agora estão sendo premiados, mas é o preço que o Lula está pagando em nome dessa governabilidade e dessa reconstrução de laços, como eu disse um tempo atrás, assim, a aliança que o Lula faz nesse momento para tentar criar algumas fontes de contrapoder e de equilíbrio entre os poderes é se aliar com o Supremo. Esse é o caminho hoje, Executivo, Supremo, numa tentativa de tentar barrar os excessos do Congresso. Então, o Paulo Gonet Branco é parte desse preço. Tá certo. Bom, Barrocal, eu imagino que faltando tão pouco tempo para o Natal, você não tem um convidado no Poder em Pauta amanhã, né? Não tenho. O programa se despediu de 2023 semana passada, 15 de dezembro. Agora volta só em janeiro, viu, Rodrigo? Bom, e qual é o assunto? Pensei que você ia ouvir o Papai Noel, pô. Pois O Papai Noel estava sem agenda. Estava sem agenda. Muita cartinha, muito presente para providenciar, não conseguiu atender o pedido. As renas nem atenderam o telefone. Essa é que Não, elas estão nesse mesmo trabalho árduo de providenciar presentes para entregá-los, né? A logística é com elas. Tá certo. Com eles e com Correios. Agora, Barrocal, qual é o assunto que você destacaria aqui? Para a gente liberar o Kaká, que não para, ele fica aqui no meu ouvido o tempo todo. Aqui. Não, eu tô precisando ir, cara, eu preciso ir. As pessoas não veem o Kaká, mas ele está de fone ali, que além de tudo ele vai sair daqui, ele será DJ dessa festa. Então, é verdade. Uma importante. É verdade. Vamos lá, peço só um pouquinho de paciência para o Kaká aqui para fazer. Vou partir de um ponto específico para fazer uma reflexão sobre o Brasil, uma reflexão mais ampla. Vou partir do seguinte: o governo esse ano propôs, através de uma medida provisória, e essa medida provisória foi aprovada na Câmara, e, salvo engano, essa semana, pode ter sido até ontem, ou seria hoje, o Senado aprovaria também, que é uma medida que propõe pagar uma bolsa para alunos que estão no ensino fundamental e continuariam no ensino médio os seus estudos. A bolsa é para mantê-los no ensino médio. Uma bolsa / poupança, porque uma parte vai para o aluno, a outra parte vai ficar guardada para o aluno sacar posteriormente. Essa é uma medida
de muita importância social. Ouvir de uma pessoa dentro do Palácio do Planalto, que pode ser uma das grandes marcas do governo Lula 3. Uma pesquisa divulgada ontem sobre a popularidade do governo Lula, a notícia de que essa bolsa foi criada foi citada como o terceiro maior acerto do governo Lula. Primeiro, a recriação do Minha Casa Minha Vida. Segundo, o aumento do Bolsa Família. O terceiro, justamente essa bolsa / poupança para alunos do ensino fundamental continuarem estudando no ensino médio. Os alunos no Brasil, do ensino fundamental para o ensino médio, a gente está falando de uma criança aí de 14, 15 anos. E é normal, por causa da nossa realidade social, nossa pobreza, que essas crianças deixem de estudar para ajudar em casa, elas vão trabalhar. Na eleição do ano passado, olha só como é que era a divisão do nosso eleitorado, de aproximadamente 150 milhões de pessoas, pelo estudo. Nós tínhamos 40% dos eleitores brasileiros que ou eram analfabetos, ou sabiam ler e escrever, que eu suponho que é uma alfabetização precária, ou tinham o ensino fundamental completo ou incompleto. Ou seja, 40% do eleitorado brasileiro tinha estudado até os 14, 15 anos. O Brasil, é uma expressão forte essa que eu vou usar, mas é preciso que a gente nunca perca isso de vista. O Brasil é uma imensa favela. 31% dos brasileiros, segundo um dado divulgado recentemente pelo IBGE, estavam na pobreza no ano de 2022. Nós estamos falando de 60 milhões de pessoas. 60 milhões de pessoas no Brasil viviam em 2022 com, no máximo, R$ 637. É por isso que, talvez, nas pesquisas de popularidade, a gente abordou aqui isso também, existe ainda uma sensação, não existe uma euforia econômica, porque a vida no Brasil é muito difícil. Temos uma das menores taxas de desemprego atualmente. E, como você falou, Rodrigo, o salário médio de quem está empregado, e somos 100 milhões de trabalhadores no Brasil, um recorde, nunca esse número foi alcançado, o salário médio dessas pessoas é de R$ 3.000. É essa a renda média faz 10 anos. Então, a vida no Brasil é muito difícil. O governo Lula consegue minimamente enfrentar essa realidade quando, por exemplo, retoma a política de valorização do salário mínimo. O salário mínimo tem um impacto sobre o conjunto da massa salarial no Brasil. Consegue enfrentar isso quando coloca o Bolsa Família na casa de R$ 600 e paga até um adicional por filho que continuar na escola. Mas a realidade do Brasil é muito dura. Muita gente pobre, viver aqui no Brasil é um desafio diário, viu, Rodrigo? Que a gente nunca perca isso de vista em 2023, em 2024, em 2025 e por aí vai. Tá certo, Barrocal. Bom, chegamos ao término do nosso programa. Eu gostaria de agradecer a todos os meus colegas de bancada, a Fabíola, o Maurício, o Barrocal, o Sérgio Lírio, de Lisboa, e também o Kaká, que vocês não enxergam, mas está sempre aqui entre nós, né? Kaká, que é de Bauru, torcedor do Noroeste, né? DJ nas horas vagas, quem quiser conhecer figurante de novela bíblica da Record. Figurante de novela bíblica da Record. Né? Então, assim, é uma pessoa multitalentosa que está sempre aqui, presente nos nossos ouvidos. Vocês não enxergam, mas é ele que comanda todo o show. E agradeço, sobretudo, a paciência de todos que nos acompanharam ao longo deste ano. Né? Tem figuras que sempre estão aqui presentes, o Sig, o Senatore, a Gisele Saviani, que, inclusive, é sempre muito generosa. Olha só, ela diz, parabéns pelo excelente jornalismo de vocês, boas festas para vocês e todos. Gisele, eu aqui desejo um Feliz Natal, um ano novo excelente, repleto de realizações, que 2024 seja mais leve para todos nós. E se vocês, por acaso, ainda estão na dúvida de algum presente para um amigo, um companheiro de militância, quem for, você pode presentear com uma assinatura de carta capital, né, Maurício? Exatamente, nós temos opções aí da edição eletrônica, da edição impressa, vários pacotes aí. Dá para presentear também quem a gente não gosta, a gente sempre lembra disso, né, Rodrigo? Para poder instruir um pouco. Exatamente. Um contraditório.
Aquele tio bolsonarista, o tio bolsonarista. Por exemplo, eu vou presentear no Natal o meu tio bolsonarista. Né? Porque assim, é aquela coisa, assim, é de provocação mesmo, entendeu? Porque provavelmente ele nem sabe o que é a carta, mas na hora que ele entrar, ele vai entender o recado, né? E aí é uma forma de, assim, um presente diferente para aquele inimigo secreto que às vezes as famílias fazem na noite de Natal. Tá aí uma sugestão. E também, pessoal, se vocês estão compadecidos da nossa situação difícil ao longo de 2023, também existe a possibilidade de fazer doações pela nossa chave Pix, apoio@cartacapital.com.br. Eu imagino que o Kaká já deve ter apresentado isso para vocês e está aqui ansioso para a gente encerrar o programa e liberar ele. Então, Kaká, pode encerrar. Pessoal, um forte abraço e até 2024. Já notou como os jornais de maior circulação do Brasil estão sempre unidos na defesa de pautas como controle de gastos públicos, Banco Central independente e a firme oposição a qualquer iniciativa para taxar os 10% mais ricos, aqueles que abocanham 60% da renda nacional? Pois é, esse monocórdio discurso único da mídia tem raízes profundas. Somente 5 famílias controlavam metade dos veículos de comunicação de maior audiência do país em 2017, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras. E o pior, essa concentração está aumentando com a compra de grupos de mídia por bancos e corretoras. Agora, refresque a memória. Você lembra qual foi a primeira publicação a denunciar os abusos da Lava Jato? Muito antes do vazamento daquelas conversas que comprovaram o conluio do juiz Sérgio Moro com procuradores da República para prender Lula? Recorda-se de quem desde o primeiro momento denunciou que o impeachment de Dilma Rousseff era um golpe? Nadar contra a corrente sempre foi a nossa especialidade, mas também nos cobra um preço alto. Carta Capital sofreu boicote sistemático dos governos Temer e Bolsonaro, inclusive com pressões para que grandes empresas deixassem de anunciar na revista. Só sobrevivemos nesse período graças à inestimável contribuição dos nossos assinantes e apoiadores individuais, trabalhadores como eu e você que ainda sonham com um país mais democrático, justo e inclusivo. Somos muito gratos a todos que nos apoiaram nesse momento. Mas o perigo não passou. A concentração do mercado publicitário nas chamadas Big Techs tem ferido de morte veículos com estrutura bem mais robusta do que a nossa. Imaginem o impacto desse fenômeno em quem nunca pôde contar com o apoio de grandes empresas e grupos financeiros. E é por isso que renovamos o pedido de apoio. Só conseguimos manter o jornalismo corajoso, honesto e transparente de Carta Capital com as contribuições de nossa comunidade. Não adianta criticar a mídia corporativa e não apoiar quem sempre esteve ao lado da democracia, da diversidade e dos direitos humanos. Faça sua parte. Contribua com Carta Capital. Faça uma assinatura para receber a revista em sua casa ou faça uma assinatura digital. Se você não pode assumir um compromisso mensal agora, doe qualquer valor em nosso site ou no Superchat durante as nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Valorizamos igualmente todas as formas de contribuição, não importa a quantia que você possa despender, porque temos clareza de que juntos somos mais fortes e podemos vencer o discurso único da mídia.